Olá, meus amigos. Olá, meus irmãos. Olá, você que me dá o privilégio de acompanhar esta live com muito prazer. Gostaria de estar aqui conversando com os irmãos, com os amigos e trazendo uma reflexão. Queria que você que compartilha da mesma a fé cristã, a fé viva, a fé naquele que está vivo, você que compartilha dos mesmos tipos de ideais, hoje é muito importante que possamos refletir a respeito do que cremos. E eu queria trazer à memória que Jesus, embora ele estivesse como homem na terra, ele já existia, porque Jesus ele faz parte, ele faz parte da, ele é uma das pessoas que criou o mundo. Quem criou o mundo? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a palavra de Deus em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo, porque Deus se importou com as pessoas, que enviou o seu Filho. Ou seja, Deus enviou uma parte. Deus é Pai, é Filho e o Espírito Santo. Então a pessoa de Jesus, existe a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o Filho veio ao mundo para fazer com que os homens pudessem ter novas oportunidades. E também porque era necessário vir o tempo da graça. Quero deixar emblemático esta questão do Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos o poder da sua glória. Ele que estava lá na glória veio ao mundo dos homens e se fazendo homem para recuperar o ser humano para si. Mas qual o peso desta palavra? Sendo ele Deus, se esvaziou da sua glória e veio andar entre nós. E no período em que andou entre nós, o Senhor da glória, o maravilhoso Deus que servimos, ele projetou uma maneira de agir. E nesse projeto existiu algumas pessoas para impedir, para fazer de tudo para que o que ele, Deus encarnado, Deus poderoso, Deus glorioso,
no caminho da vida de Jesus, ele encontra algumas pessoas. Quero abrir aqui para melhorar a imagem. Acho que melhora, não sei, vamos ver. Então, se Jesus Cristo encontrou no caminho de sua vida algumas pessoas para atrapalhar o caminho, para atrapalhar a sua obra, para fazer de tudo com que ele não viesse a conquistar o seu objetivo. Estou falando daquele que é poderoso, daquele que sabe de todas as coisas, daquele que criou todas as coisas, encontrou no seu caminho pessoas para atrapalhar a sua vida, o seu trabalho, o seu propósito, o seu ministério. Existe uma palavra que o todo cristão precisa receber. É que nunca será de mão beijada a sua existência, o seu propósito. Somente aqueles que são maduros entenderão o perfil da realidade. As crianças choram por qualquer coisa. As crianças têm medo de qualquer coisa. Enquanto nós não entendermos que haverá luta e guerras do caminho, haverá inimigos do caminho, não temos que pensar que tudo no caminho da nossa vida vai ser tranquilo. Haverá intempéries, haverá pessoas, haverá passos em que tomaremos e ao redor de nossas vidas terão inimigos. Muitos destes inimigos não sabem que têm sido inimigo de Deus. Muitos destes inimigos parecem ser amigos. Jesus estava ali com inimigos espirituais e inimigos humanos. E parecia que aqueles judeus que tinham o domínio da lei, parecia que todos aqueles fariseus e saduceus que rodeavam naquele tempo o conhecimento do Torá, não alcançaram quem era Jesus. E como não alcançaram quem era Jesus, se tornaram aqueles que estavam contra Deus. Se tornaram aqueles que estavam contra o caminho que Jesus tinha que realizar. Jesus conhece as nossas vidas, sabe quem somos, mas nós precisamos também saber quem nós somos. Qual é a maturidade, qual é a realidade da nossa existência mediante ao cenário que hoje eu e você vivemos. Quem são os nossos inimigos humanos e quem são os nossos inimigos espirituais? Quem será contra nós e quem será por nós? O apóstolo Paulo teve inimigos que pertenciam
a igreja. Algumas pessoas, às vezes, encontramos no caminho pessoas que terão ciúmes das nossas vidas. Encontraremos no caminho pessoas que gostariam de estar onde nós estamos. Encontraremos no caminho todo tipo de dificuldade para que você não alcance o projeto de Deus na sua vida. E nós não podemos deixar entrar em nossas vidas nada de mal com relação à existência dessas pessoas. Essas pessoas fazem parte do caminho e muitas delas te ajudarão sem saber, sendo seus inimigos. Quem hoje não passou por uma dificuldade proposta por alguém e que essa dificuldade te forçou a estar em um ambiente ou num estado muito melhor do que você era antes? Porque isso vai depender de como você vai lidar com o momento em que foi levantado qualquer coisa contra a sua vida. Jesus tinha seus inimigos, e como que ele vencia os seus inimigos? Como que ele agia para vencer os seus inimigos do caminho? No início de tudo, Jesus andou com 12 homens, e até mesmo entre os 12 homens, ele encontrou inimigos no caminho. E entre os próprios discípulos, apóstolos, estavam egoisticamente querendo ser ou estar em uma posição melhor do que o outro. Um queria estar perto de Deus quando saísse desta vida, queria um lugar mais próximo. Queridos, sabemos que Jesus, sendo Deus, passou por tantos inimigos em sua vida. Eu e você teremos os nossos inimigos e precisamos vencer esses inimigos da maneira que o Espírito Santo irá nos ensinar. Uma coisa é certa: o inimigo de um cristão nunca pode ser a pessoa, nunca pode ser atacada, nunca pode ser destruída, porque senão iremos fazer igual Pedro cortando a orelha de Malco. Jesus coloca a orelha no lugar. Judas esteve o tempo todo com Jesus. Só que Judas, infelizmente, não estava percebendo a realidade espiritual que ele vivia. Há muitos de nós que não percebem a realidade espiritual que estão vivendo. Há muitos de nós que acabam sendo problemas no caminho de muitos homens de Deus. A igreja precisa perceber a sua posição real no mundo espiritual. Judas não compreendia o que estava vivendo. E quando ele percebe o tamanho da ignorância espiritual, ele
não encontra arrependimento para poder ter sua vida renovada. Há muitas pessoas no caminho que estão vivendo ao nosso lado, mas que travam uma batalha contra as nossas vidas e que elas mesmas não compreendem que está com a vida espiritual estagnada. Anda entre nós, vive entre nós, mas estão mortas. Você alguma vez viu Jesus Cristo repreendendo Judas? Jesus sabia que ele roubava. Jesus sabia de todas as coisas. Como que Jesus agia com Judas? Há muitos Judas entre nós, como eu e você, que somos superiores. Devemos agir com os Judas que nos cercam. Há muitos que querem atrapalhar. Pedro, quando disse que Jesus não morreria, Jesus travou Pedro. Travou de tal maneira que disse para Pedro: Pedro, tu me negarás 3 vezes. Queridos, há muitas coisas no caminho que farão de tudo para você não alcançar o propósito. E você tem que ter maturidade para encarar os problemas da vida. Precisamos de ser e agir com maturidade diante das guerras. Por que que uma pessoa é levada às drogas? Por que que uma pessoa é levada a cometer suicídio? Por que uma pessoa é levada a assassinar? Por que que uma pessoa é levada a estuprar? Porque não consegue vencer a si mesmo. As pessoas que chegam a um estado de tristeza humana, que não consegue vencer as guerras do caminho e buscam, na sua maneira ignorante, burra, achar que a maneira mais correta de agir é obedecer contra. Obedecer contra, o que significa obedecer contra? Obedecer ao pecado contra Deus. Contra tudo aquilo que Deus não se agrada. Qual eram os sentimentos que havia no coração daqueles mestres, daqueles fariseus, daqueles saduceus? Eles eram mestres da lei, mas apareceu Jesus Cristo fazendo sinais e prodígios, algo que eles, que tinha o conhecimento do Torá, eles não puderam fazer, nunca tinham feito algo que Cristo fez. Então, eles que se achavam preparados, fizeram de tudo, fizeram o que podiam para interromper Jesus, porque Jesus chamava mais a atenção do que a esses mestres. Os mestres
sempre foram humilhados, de maneira da qual aquele que criou os céus e a terra sabia colocá-los em seus devidos lugares. Mas eu e você, que não temos a natureza de ser Deus, somos filhos de Deus, precisamos conseguir estar locados ao Espírito Santo para podermos saber decidir, sabermos agir da maneira mais sábia possível junto aos nossos inimigos. A maioria dos nossos inimigos são pessoas em que suas vidas espirituais estão mortas, estão anestesiadas. É verdade que a igreja, ela precisa literalmente entender que não pode ignorar o mundo espiritual. A igreja não pode ignorar o mundo espiritual, porque o mundo espiritual não ignora a igreja. O mundo espiritual quer acabar com os seres humanos. Nós vemos aí os filmes de heróis e existe diversas formas desses heróis vencerem o mal. Mas perceba que o mal que estão nessas histórias são fichinhas para a realidade que vivemos. O nosso verdadeiro herói é Jesus. O nosso verdadeiro herói é Cristo. E os nossos inimigos são os demônios. Os seres humanos são vítimas. E nós, como líderes cristãos, não podemos olhar para o nosso próximo como inimigo. Jesus, hora nenhuma, fez algo contra os homens que atrapalhavam a ele no caminho. Pelo contrário, Jesus toda hora fazia de tudo para ser o Salvador de todos que encontrou em seu caminho. O único que Jesus, na hora da oração com o Pai, disse que se perdeu no caminho foi Judas, porque escolheu, porque não se arrependeu, porque não conseguiu encontrar arrependimento. Precisamos entender que nossa guerra não é contra o sangue nem contra a carne, mas literalmente contra os espíritos malignos. E se uma vez a igreja compreender que precisa ter maturidade para guerrear no mundo espiritual, nós teremos vencido em muitos momentos e seremos exemplos aos nossos inimigos humanos. E esses tais inimigos humanos se arrependerão por atrapalhar a missão que Deus tem nas nossas vidas. Ninguém pode fazer o que você tem que fazer. Ninguém pode tomar o lugar que é seu por devido pela vontade de Deus. Nós não podemos fazer a obra de Deus interessados em outras coisas, a não ser fazer a vontade de Deus, a plena vontade. Uma coisa que eu aprendo com Judas é que Judas, muito tarde, percebeu que vivia entre
os melhores momentos da humanidade. Judas ignorou o período glorioso que ele estava vivendo. Judas, quando abriu seus olhos espirituais, enquanto Judas olhava aquela situação como oportunidade para roubar, Judas fazia tudo para, diante de um quadro religioso e espiritual, se aproveitar e conseguir, diante daquele grupo, estar bem financeiramente. Judas. Quantos Judas existem ainda hoje que estão no meio do povo de Deus, olhando não para a glória de Deus, não para os interesses da salvação de almas, mas sim para encher os seus bolsos de dinheiro? Há muitos Judas, mas eu aprendo com Judas que eu preciso fazer a vontade de Deus pelo Espírito. Eu preciso fazer a vontade de Deus para dar glória a Deus. Eu preciso fazer a obra que Deus confiou para a minha vida, exaltando o Senhor. E que de maneira alguma colocarei no meu coração fazer a obra de Deus com interesses financeiros. Há muitos inimigos do caminho. Trate os inimigos humanos com misericórdia, mas guerreie contra os inimigos espirituais. Repreenda, busque a Deus, prepara-te e cuide de si mesmo, porque muitas vezes o nosso maior inimigo somos nós mesmos, porque não cuidamos da nossa comunhão com o nosso Criador. Que Deus nos ajude a manter a nossa vida exaltando o nome do Senhor e se cuidando. Por quê? Porque somos humanos e todo humano é falho. E há muitas pessoas olhando para as nossas vidas, interessados em ver as nossas vidas caídas. Lembre-se disso. Infelizmente, a natureza humana, contaminada pelo pecado, elas agem desta maneira. Muitos que nós ajudamos falavam mal de nossas vidas pelas costas. Mas esse é o ser humano, em que nós precisamos amá-lo. Deus nos abençoe.